Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero focalizar o Josué como líder do povo de Israel na época da conquista da terra prometida. E que durante todo esse tempo de guerra, Josué não se desviou da sua missão. Foi fiel a Deus, foi radical no cumprimento da ordem do Senhor e não se desviou da sua missão. Com isso, ele se torna um exemplo para nós cristãos nos dias de hoje. E vamos analisar, então, esta situação. No capítulo 10 de Josué, nós temos a descrição de algumas daquelas guerras. Ele venceu muitos reis que se coligaram contra Israel. O povo da terra de Canaã estava muito aguerrido. Eles estavam preparados por Satanás. Durante mais de 400 anos em que Israel esteve no Egito e cresceu e aumentou em número, em Canaã o diabo não ficou parado. Ele, através dos deuses daquela terra, que eram demônios, atuando como se fossem deuses, enganando cada nação tinha os seus deuses. E ali então, na terra de Canaã, o diabo concentrou muita gente, trouxe várias etnias que Deus diz que Israel teria que destruir. Aquelas 7 nações de cananeus, amorreus, heteus, ferezeus, heveus e jebuseus, Israel teria que expulsar. Os girgazeus também eram 7 nações que Israel teria que expulsar, porque o lugar deles não era ali, era para lá, em outros lugares. Mas durante aqueles 400 anos, o diabo, que conhecia a promessa de Deus a Abraão, Deus prometeu a Abraão toda aquela terra. O diabo, sabendo disso, encheu aquela terra de povos. Quando Israel chegou, eram muitas nações, povos, reinos preparados para a guerra, de forma que quando Israel chegou, eles estavam preparados para resistir a Israel. Era lei do mais forte. Cada um que se sentisse mais forte dominava, tomava, se estabelecia. Não havia assim uma autoridade mundial, um reconhecimento de fronteiras. Isso não havia. Era de quem era mais forte e tomasse. Israel teria que ser mais forte. E Josué foi escolhido por Deus para aquela missão de ser um general implacável. Ele não podia parar e descansar ou atender a outras questões em Israel. Ele era o líder em contexto do povo, mas estava focado na guerra. Ele não tinha tempo para cuidar de outras coisas e ele tinha que cumprir a missão que Deus tinha dado. Quando Israel chegou, os povos começaram a se unir. Eles viram que não poderiam isoladamente combater Israel. Por isso eles se uniram. Era comum 5, 6, 7 reis ou mais se unirem para formar um grande exército e poder resistir a Israel. Mas o que a Bíblia nos diz é que Deus pelejava por Israel. Josué com Israel vencia todas as batalhas, com exceção de uma. A única batalha perdida foi, talvez, com o inimigo mais fraco, a cidadezinha de Ai, perto de Jericó, onde Israel foi derrotado e teve dificuldade depois para vencer, porque os habitantes de Ai eram valentes e estavam, de certa forma, ajudados por alguns outros das redondezas, por exemplo, de Betel. Eles resistiram bravamente, mas, por fim, Deus deu a vitória a Israel sob a liderança do Josué.
Deus queria que o povo de Israel entendesse, não era para ter tolerância nenhuma. Todos os povos que estavam dentro da terra prometida teriam que ser eliminados. E o Josué não perdeu este foco. Josué não tinha tempo para ficar doente, não tinha tempo para cuidar de família ou de outros assuntos, como educação e organização das cidades. Ele não tinha tempo para isso. Durante aquele tempo que nós estimamos, os estudiosos estimam, em 5 anos, por causa da declaração do Caleb, né? O Caleb, quando disse aquilo, né, tinha 40 anos, 45, 85, então a gente entende que aquela época de conquista durou cerca de 5 anos, pelo menos 5 anos, e durante aquele tempo todo o Josué não fez outra coisa senão liderar aquele povo para a guerra. E no capítulo 10 de Josué, versículo 40, nos é dito que assim, dessa maneira, Josué feriu toda aquela terra, a região montanhosa, o Neguebe, as campinas, as descidas das águas e todos os seus reis. Destruiu tudo o que tinha fôlego, sem deixar nem sequer um, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. Teriam que ser radicais, a obra completa, eliminar a todos. Por que eliminar a todos? Porque se algum ficasse, seria um problema para Israel. Isso é um princípio bíblico, a santidade é radical. Deus não quer que a sua igreja se misture com o mundo. A gente tem que se separar do mundo, o reino de Deus para cá e o mundo para lá. Não devemos nos misturar com o mundo, nem querermos participar do governo do mundo com César. Nós temos que consagrar nossa vida ao Senhor e cuidar exclusivamente das coisas do reino de Deus. Não temos que nos envolver com negócios dessa vida. O Senhor disse através do apóstolo Paulo para o Timóteo: ô Timóteo, todo soldado em serviço não se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. O povo de Israel estava todo mobilizado, inclusive as tribos transjordânicas, Ruben, Gade e metade de Manassés, que ficaram com Josué aquele tempo todo longe das famílias, 5 anos pelo menos, longe das famílias, e eles não voltaram para casa durante todo aquele tempo. Mas quando voltaram, estavam muito ricos e cheios de despojos dos inimigos. Deus os abençoou, porque eles ficaram com Josué o tempo todo. Josué liderou o povo com foco no objetivo. A ordem de Deus tinha que ser cumprida. Mas, quanto mais ele vencia, mais os inimigos ficavam aguerridos e se uniam contra ele. E ele viu, Josué, vários conglomerados de nações muito fortes e se uniram todos, muito povo em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Aquela guerra ali contra o Azor e aquela turma ali que ficava ali para cima de Samaria, junto à região da Galileia, eles eram muitos, eram fortes, tinham muitos cavalos e carros. Israel não tinha nem cavalos nem carros. Então Israel preferia lutar nas montanhas. E o Senhor, então, teve que animar o Josué. Uma das finalidades da profecia é esta, consolar, e a outra é animar aqueles que são do Senhor. E o Senhor então disse a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a estas horas, já os terás traspassado a espada diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás, ou seja, inutilizarás.
aleijarás os cavalos, e queimarás os seus carros no fogo. Josué e todos os homens de guerra de Israel com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom, era no norte, um pouquinho mais acima do mar da Galileia, e os atacaram. O Senhor os entregou nas suas mãos, nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até Sidom, lá no Líbano, e feriram-nos sem deixar nem sequer um. Era assim a guerra, é assim que Deus nos quer, evangelizando e sem perder o foco da santificação, não nos envolvendo em negócio desta vida, indo, visitando casa a casa, falando pessoa a pessoa. Assim Deus nos quer, cuidando da obra dele. É assim que as igrejas estão. Infelizmente, a gente vê igrejas se distraindo, inventando passatempo, igrejas que estão no humanismo, no social, e agora estão fazendo todo o empenho para ajudar os pobres e flagelados de Petrópolis, de calamidades. Isso é bom fazer quem está ao seu redor, desde que dentro da missão do Evangelho. A missão do Evangelho não é social, em primeiro lugar é espiritual, mas nós fazemos o bem e cuidamos, a começar da família da fé, com todos que estão próximos a nós, dentro da nossa missão. A nossa missão não é social, a nossa missão é espiritual, e nós temos que fazer isso em obediência a Deus. Temos que estar focados em sair e ir até onde as pessoas estão para levar o Evangelho. É uma guerra espiritual que não pode ter tréguas nem tolerância para com o diabo. Temos que nos mirar em Josué. Enquanto em guerra, ele não se distraiu com outras coisas. Quem é chamado por Deus para fazer parte da família dele e está engajado no corpo de Cristo, tem compromisso com seus irmãos, com Deus, e não se envolve em outras coisas da vida, como passatempos, novelas e coisas deste mundo para perder tempo. Nós estamos focados, direcionados para cumprir a ordem do Senhor. Deveríamos estar assim. Infelizmente, não é assim, mas o Senhor nos chama para estarmos assim. O povo de Deus não é para perder tempo, é para estar atuando em salvar as pessoas, em recuperar os crentes afastados e enfraquecidos. Isso é o que nos é dito em Judas, no capítulo 22. O povo de Deus é direcionado pelo Senhor para fazer a obra de Deus. Comece a entender isto, busque o Senhor de todo o seu coração, foco no Senhor e obediência a Ele. É isto que o Senhor quer para nós, e vamos nos mirar em Josué, exemplo do perfeito líder. Ele não teve reuniões com outros líderes de outros países, ele não cuidava de aparência e não queria fazer propaganda do seu trabalho e das vitórias. Ele estava focado em obedecer o Senhor e lutar. Cada um de nós deve estar focado naquilo que é de Deus, em fazermos a obra de Deus, não nos distrairmos. Isto é santificação. O Senhor e somente o Senhor e nada mais. O Senhor, somente o Senhor e nada mais. Você entende isso? Para obedecer, para direcionar a sua vida nessa direção?